Nascer de novo. Que frase, hein? Jesus soltou essa e deixou todo mundo pensando. É, sem dúvida, uma das ideias mais profundas e, uau, mais transformadoras de todo o seu ensinamento. Então, que tal a gente explorar isso? O que é essa tal de regeneração? Como é que ela acontece? Vamos mergulhar fundo na conversa que deu origem a tudo isso. E o nosso ponto de partida é a confusão de Nicodemos. Imagina a cena. Um mestre em Israel, um cara super respeitado, fica completamente perdido. A pergunta dele é super literal, né? Como assim, nascer de novo depois de velho, voltar para o ventre da mãe? Essa pergunta mostra direitinho o abismo que existe entre a nossa lógica humana e o mistério divino que Jesus estava prestes a revelar. Então, a gente tem esse cenário. Nicodemos vai procurar Jesus à noite, buscando respostas. E é ali, naquele momento, que Jesus introduz um conceito que a gente vai desvendar agora, um novo nascimento. E olha, já adiantando, não tem nada a ver com o corpo, mas sim com uma transformação completa da alma. Ok, vamos parar para pensar nisso aqui. Jesus apresenta o novo nascimento não como uma sugestão, mas como uma condição absoluta. Ele diz que quem não nascer de novo não pode nem sequer ver o reino de Deus. Isso eleva a importância do assunto para o nível máximo. Não é opcional, sabe? É essencial. Certo, se nascer de novo é tão essencial assim, a pergunta que fica é: como isso acontece? E a resposta não está no esforço humano, de jeito nenhum. A resposta está numa obra divina, perfeitamente coordenada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nome, digamos, técnico para isso é regeneração. A palavra grega original paligenese significa literalmente novo nascimento. O ponto crucial aqui é entender que se trata de uma renovação que acontece por dentro. É como ter uma segunda origem, uma que não é humana, mas que vem do alto, como diz o texto original. E aqui a gente vê uma sinfonia divina perfeita em ação. O Pai é o arquiteto do plano e tudo se origina no seu amor. O Filho é quem executa a obra, quem torna tudo possível através do que fez na cruz. E o Espírito Santo? Ele é o agente que aplica, que realiza essa transformação diretamente no coração da pessoa. É uma obra completa, totalmente unificada. Mas, afinal, que tipo de mudança é essa? Jesus deixa bem claro que a natureza dessa transformação é totalmente espiritual. Ela acontece no nosso interior e é operada de forma soberana por Deus. Jesus faz um contraste muito claro. O que nasce da carne só pode gerar o que é da carne, a nossa natureza com suas limitações e desejos. Mas aquilo que nasce do espírito, isso gera algo radicalmente novo. Uma vida com um novo propósito, novos desejos e uma nova direção. Uma direção espiritual. E para explicar a soberania do Espírito, Jesus usa uma metáfora fantástica: o vento. A gente não pode ver o vento, mas a gente vê os efeitos dele, certo? E a gente não pode controlar para onde ele vai. Da mesma forma, a obra do Espírito é invisível, é poderosa e não pode ser manipulada ou prevista por nós. É um ato de Deus. E esse é o ponto central. Regeneração não é só se tornar uma pessoa melhor. Não é uma reforma moral ou só uma mudança de hábitos. É um milagre. Um milagre que acontece lá dentro. Uma verdadeira criação de vida espiritual onde antes não havia nada. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito prática. Se essa mudança é interna, invisível, como alguém pode saber que ela realmente aconteceu? Bem, a resposta está nos resultados que a gente consegue observar, nos sinais que se manifestam do lado de fora. Essa obra interna se manifesta em 3 evidências-chave. Primeiro, a justificação, o nosso status legal diante de Deus muda. Segundo, a santificação, que é um processo contínuo de crescimento. E terceiro, o fruto do Espírito, a prova mais visível de um caráter que foi transformado. O primeiro resultado imediato dessa transformação é a justificação. Pela fé, a pessoa é absolvida da culpa e passa de inimiga a filha de Deus. Isso muda completamente o relacionamento com o Criador, trazendo uma paz profunda e uma identidade totalmente nova. E talvez a evidência mais clara no dia a dia seja esta: o fruto do Espírito. E não estamos falando de talentos especiais, mas de qualidades de caráter, que começam a florescer, refletindo a própria natureza de Cristo nas nossas atitudes e ações. E a gente encerra com uma reflexão. Se a regeneração é uma realidade, então a evidência mais poderosa não é um evento único no passado, mas a manifestação contínua do caráter de Cristo no nosso dia a dia.
como essas virtudes se tornam a marca de uma vida transformada? Essa é a questão que revela a verdadeira profundidade do novo nascimento.